Olá, pessoal. Aqui Juliano Colombo, professor aí da disciplina de Processo Civil. Vamos agora, nessa reta final, nesse tópico, chegando pertinho da prova aí, dar algumas dicas importantes para você na matéria de Processo Civil para você garantir a sua aprovação. Aqui na Verbo Jurídico, tentamos trabalhar sempre em matérias focadas, preparando bem você para enfrentar, na hora da prova, os principais assuntos que podem ser colocados lá. Então, aqui na disciplina de Processo Civil, nessa revisão, nós vamos trabalhar com alguns tópicos que eu considero importantes. Se a gente analisar assim, como vem caindo, o histórico da prova, a gente vai conseguir perceber que algumas matérias são repetitivas, que algumas matérias vêm sempre no norte da FGV como uma das matérias principais. Claro, na parte aqui de processo civil. Então, nessa revisão, peço que você acompanhe, vai pegando aí um papel, uma caneta, vamos colocar, a prova está pertinho, gente, não vale a pena deixar passar nada. Então, a gente vai colocando, visualizando e vendo os principais assuntos e o que você tem que ficar ligado. Pega então teu vademécum, pega um caderno, pega uma caneta e faz algumas anotações ou vai visualizando e anotando no teu próprio celular, aí no teu próprio computador, alguns pontos importantes nessa revisão aqui de véspera de prova. Pessoal, primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês, contestação. Matéria de resposta do réu. No processo civil, uma matéria essencial, uma matéria principal é a contestação. A FGV, a OAB, gostam de colocar na prova matéria que é do dia a dia do advogado, matérias corriqueiras da advocacia. E resposta do réu, requisitos da contestação, é uma matéria muito, vamos dizer assim, exigida na advocacia forense. E, portanto, sempre dentro daquelas que podem cair para você. Então, olha só, na parte de contestação, o que você tem de importante? Uma matéria é fundamental na contestação, que são as preliminares. Então, as matérias que eu tenho que alegar na contestação como preliminares. Eu ressalto aqui para vocês algumas importantes. Primeiro, incompetência absoluta e incompetência relativa. Uma matéria importantíssima aí. Impugnação ao valor da causa, também matéria preliminar na contestação. Impugnação à gratuidade da justiça, também matéria fundamental aí como preliminar na contestação. Vamos estruturar isso? Olha só, se você for aí para a tela, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, né? Estamos aí compartilhando, portanto, a tela. A gente vai ter, no âmbito, né, do processo civil, a gente vai ter a parte da contestação, né? Então, aqui, na parte da contestação, a gente tem... deixa eu pegar aqui o artigo para vocês. A gente tem as matérias de mérito e as matérias preliminares ao mérito, que deveriam ser alegadas. Meu Ctrl F aqui não está funcionando. Peraí. Aqui. Agora foi. 335. O réu poderá oferecer condição, isso matéria bem rasa, bem fácil. O que eles costumam colocar? O 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aqui, ponto importante, se cair contestação, vai estar dentro desse ambiente aqui. Tem 3 preliminares que eu peço que você entenda. Incompetência absoluta ou relativa, importantíssimo. A preliminar de incorreção do valor da causa e a outra preliminar que eu falei aqui tem a ver também com a parte do agravo do instrumento, que é a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Então, tem 3 preliminares que você tem que tomar um cuidado aí. Lá no artigo 337. Vamos pontuar isso para você visualizar e não errar na hora da prova. Então, ponto importante aqui para a gente vincular. Olha só. Preliminares, o que eu estou falando, né? Preliminares na contestação. Te liga, portanto, nesse tópico aí. Preliminares na contestação. Certo, professor, mas quais são as preliminares importantes aí que a gente deveria tomar cuidado lá na contestação? Primeira preliminar, incompetência. Veja que incompetência guarda relação com competência do juízo, o que é competente ou não. Incompetência relativa, exemplo de incompetência relativa. A ordem pode colocar para você o foro de eleição. Quando eu vou eleger um foro,
as partes elegem o foro da comarca de São Paulo e a ação é proposta em Porto Alegre pelo autor. O réu vai alegar a incorreção como preliminar na contestação. Isso incompetência relativa. Mas pode ser também a incompetência absoluta. A incompetência absoluta está em que patamar, em que ambiente? Por exemplo, vara privativa, o desrespeito a uma vara de família, onde o feito deveria tramitar na vara de família, está tramitando na vara civil. É um exemplo de incompetência absoluta. Então, te liga aqui, ó. Existência de vara privativa, existência de vara especializada é um exemplo de competência absoluta. Significa dizer que, se o autor moveu uma ação e ela está tramitando numa vara civil, e naquela comarca existe, por exemplo, vara de família, vou te dar um exemplo bem simples aqui. O autor entra com uma ação de divórcio, ela é endereçada à vara civil e é distribuída à vara civil. E naquele foro, naquela comarca, naquela capital, tem vara de família. É uma incompetência absoluta, que o réu, uma vez citado, deve alegar na contestação esta incompetência absoluta, dizendo que o feito não deve tramitar na vara civil, mas sim na vara de família. Então, isso é um exemplo de incompetência. Relativa, grava lá, eleição de foro. Absoluta, vara privativa, vara especializada. Pode acontecer também justiça estadual e federal. O processo é para tramitar na federal, está tramitando na estadual. Também um exemplo de incompetência absoluta. Bom, outro ponto importante como preliminar que nós vimos, a incorreção do valor da causa. Alguns alunos me perguntam assim, mas professor, qual vai ser o interesse do réu em alegar que o valor da causa está errado? Gente, olha só, o valor da causa, ele não limita propriamente a condenação do réu, nem sempre. Significa dizer que o valor da causa é um conteúdo econômico do pedido. Então, se o autor coloca um valor da causa baixo, ele pode estar, com isso, querendo pagar custas menores. E, se for condenado, ter um ônus processual menor. Por isso, o réu, se ele tem aquele ímpeto, aquele interesse, aquela perspectiva de ganho na ação, provavelmente ele tem sim interesse em que o valor da causa seja adequado, até aumentado. Exemplo clássico que a ordem pode colocar para você. Vamos supor que eu entro com uma ação, te liga aí, e peço contra o réu danos morais de 50 mil reais. Qual será o valor da causa? Aí ele coloca lá 10 mil reais. Errado. O valor da causa, quando eu peço dano moral, é o valor pretendido. Com isso, se eu peço 50 e coloco o valor da causa de 10, eu vou pagar custas sobre 10. Custas menores. Se eu perder, o meu ônus processual, portanto, vai ser menor. Então, o réu tem sim interesse, aqui, ó, em indicar a incorreção do valor da causa. Te liga nisso. Em que ambiente eu vou fazer essa incorreção? Preliminar na contestação, certo? Então, te liga valores da causa, né? Por exemplo, aquelas prestações que superam um ano, por exemplo, sem prazo definido, limitado a 12 prestações, né? O valor da causa é o conteúdo econômico do pedido. Nem sempre ele está ligado intimamente à própria condenação. Como eu falei para vocês, no dano moral ele está? Sim, está. Se eu peço 30 mil de danos morais, 30 mil o valor da causa. Agora, eu posso pedir prestações alimentares, prestações que perduram aí por um longo período, e aí a lei, o código, vai nos dizer que ele está limitado a 12 prestações. Então, o valor da causa tem essa peculiaridade. Por isso, se o réu não concorda com o valor atribuído à causa, ele vai informar isso, impugnar isso, na preliminar, ou em preliminar na contestação. E por último ponto que eu coloquei aqui para vocês, que eu retratei e vou colocar novamente aqui, é a indevida concessão da gratuidade da justiça. Ah, mas o que é a gratuidade da justiça? Pessoal, gratuidade da justiça é aquilo que se chama aí de AJG, mas está errado, né? A JG é assistência judiciária gratuita, né? Que é o que faz a Defensoria Pública, por exemplo, o que faz os escritórios das faculdades de Direito. Isso é um exemplo também. Então, isso é exemplo de estruturação
de assistência judiciária gratuita. A gratuidade da justiça propriamente, ela é outra coisa. É o não pagar, né, não estar vinculado ao pagamento, por exemplo, de custas iniciais ou de custas recursais ou de uma perícia. Se foi dada gratuidade ao autor, cara, te liga aqui, ó, importantíssimo. Se foi dada gratuidade ao autor, não cabe agravo de instrumento. Quando for conferida a gratuidade, não cabe agravo de instrumento, cabe preliminar na contestação. Então, eu vou botar assim, ó, gratuidade da justiça. O autor entrou e pediu gratuidade da justiça. Vamos supor que essa gratuidade da justiça ela foi deferida, tá? Vou botar aqui um verdinho, ó, deferida a gratuidade da justiça. O que nós temos como consequência disso? Como eu vou atacar isso? Acabamos de falar, ó, preliminar na contestação. Te liga porque isso é uma causa, é uma matéria que a ordem pode colocar, gosta muito disso. Já é diferente se o autor pediu gratuidade e te liga aqui, ó, não conseguiu gratuidade. Se o autor pediu gratuidade e não conseguiu a gratuidade, o que ele vai fazer? Aí, dessa matéria aqui, aí então caberia agravo de instrumento. Porque uma das causas previstas no agravo de instrumento é o indeferimento ou a revogação da gratuidade da justiça. Então, cara, gente, por favor, não vamos errar isso. Deferida a gratuidade, deferida, ganhou deferida, se o réu não concordar preliminar na contestação. Indeferida a gratuidade, não foi dada, nosso X ali, o autor tem o recurso de agravo de instrumento. Agora, eu não posso alterar isso. Se for deferida, o réu pode agravo de instrumento. Não, não pode. O que o réu tem para fazer no caso de deferimento da gratuidade é atacar isso na preliminar de contestação. Certo? Galera, se ligue nisso. Isso é um ponto importantíssimo aí para a gente vincular e para a gente estar ligado na hora da prova. Outro ponto importantíssimo, fica ligado. A hipótese de intervenção de terceiros. Gente, nós temos 5 hipóteses de intervenção de terceiros. O que a ordem vai te colocar? Normalmente, é sempre o mesmo sentido. Ela narra uma situação e pede para você identificar qual hipótese de intervenção de terceiros vai ser utilizada. Vamos lá para a gente tentar entender as intervenções e verificar os principais pontos, o que eles podem pegar e as principais causas da intervenção. Para isso, novamente, vamos desenhar, vamos ficar ligado, vamos desenhar e vamos entender essa matéria. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o quadro, né, que a gente já estava trabalhando. Agora eu vou dar uma apagação geral aqui, tá? E aí, vamos agora para as hipóteses de intervenção de terceiros. Uma matéria bem importante também. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só. Pessoal, na hipótese de intervenção de terceiros, tá, nós temos algumas matérias que costumam cair mais, outras que não caem tanto. Então, vamos trabalhar numa ordem. Primeira ordem aqui, assistência. Assistência. Olha só, a assistência, o código divide em assistência simples ou litisconsorcial. A gente já vai ver isso. Assistência simples ou litisconsorcial. São os casos típicos aí de assistência. O que a assistência ela exige? A assistência ela vai exigir da gente o interesse jurídico. Como assim o interesse jurídico? Para ser assistente, eu tenho que ter interesse jurídico. Não é um interesse meramente moral, um interesse meramente econômico, um interesse meramente religioso. É um interesse jurídico. Eu tenho que ter, obrigatoriamente, interesse jurídico para ser assistente. Casos clássicos de assistência. Vou colocar aqui para você. Sublocatário. E o caso de cessionário. Exemplo, no caso de precatório.
Tá? Então, você tem sublocatário, é um caso clássico, né, de assistência, e aí um dos exemplos aí que nós temos, né, no caso do sublocatário, para a assistência simples ou litisconsorcial. Na verdade, aqui já está dividido, porque o caso de sublocatário é o caso de assistência simples. O caso de assistência litisconsorcial é o cessionário, aquele que comprou, por exemplo, um precatório. Vamos dar um exemplo. O que é o sublocatário? Você vai ter o locatário, que é o inquilino, e ele alugou, por exemplo, vamos pensar isso em termos de pessoa jurídica, que é assim que a ordem pode colocar, ele alugou, por exemplo, um pavilhão industrial, só que ele não vai utilizar todo aquele pavilhão industrial, ele vai utilizar parte dele, e parte ele vai sublocar. Vamos pensar que o proprietário do imóvel entre com uma ação de despejo, de rescisão contratual. Esse sublocatário, que na verdade é o inquilino do inquilino, ele pode auxiliar, assistir o réu nesse processo. Então, você vai ter um caso em que o réu, uma vez demandado, aqui no nosso exemplo locatário, ele recebe a assistência do sublocatário. Por quê? Porque, na verdade, se o contrato de locação for extinto, vai extinguir também a sublocação. Essa é a base aí. E o cessionário de precatório, o que é isso? Isso acontece mais comum no polo ativo. O autor entrou com uma ação contra o Estado, contra a Fazenda Pública. Tá? Então, ele é credor lá por um erro médico, por uma revisão de aposentadoria, qualquer caso. Aí ele vai lá e tem um crédito perante a Fazenda Pública. Eu não estou falando aqui em carta precatória, estou falando em precatório. Então ele tem um crédito perante a Fazenda Pública. Esse crédito que ele tem perante a Fazenda Pública, ele pode ser que a Fazenda Pública, se for, por exemplo, saudável, vai pagar. Ah, foi inscrito lá até o ano passado, em abril, no próximo ano vai pagar, só que alguns estados atrasam bastante, como o meu aqui, estado do Rio Grande do Sul, atrasa bastante. Então, o credor pode ter interesse em vender, ceder aquele precatório. E aí ele faz mediante uma cessão de crédito. Esse cessionário, que é quem recebe, ele pode entrar no processo diretamente aqui como assistente litisconsorcial. Esse é um exemplo aí muito clássico, né, de assistência, seja ela simples ou litisconsorcial. Segunda hipótese, pessoal, de intervenção de terceiros, muito cobrada, talvez a que mais caia aqui, denunciação da lide. Tá? A denunciação da lide é um exemplo clássico de intervenção de terceiros. Caso mais comum para a ordem cobrar de você aí. Caso mais comum para a ordem cobrar é seguradora. Caso de acidente de trânsito. Então, a ordem pode contar um caso, né, de seguradora de acidente de trânsito, em que o réu ele é o causador do acidente de trânsito, só que esse réu, que é causador do acidente de trânsito, ele, na verdade, tem contrato de seguro. Então, o réu, uma vez demandado, né, vamos supor, o que eu posso contar aqui para vocês? Ah, o sujeito está dirigindo lá seu veículo e bateu, abalrou o veículo da frente, né? Bateu lá no veículo da frente, beleza. O que vai acontecer? Ah, provavelmente eles vão sair, vão conversar e vão ser encaminhados lá para a seguradora daquele que causou o dano. Só que o autor aqui, ele pode não concordar, a vítima pode não concordar com a mecânica, com aquilo que vai ser pago, onde vai ser consertado o veículo. Então, o autor vai lá e demanda contra o réu que tem contrato de seguro. Este réu que tem contrato de seguro, ele denuncia da lide a seguradora. Essa é uma hipótese clássica de denunciação da lide. A ordem pode contar para você acidente de trânsito e seguradora. O outro caso, que também existe, não é muito comum, é o caso de evicção. Evicção. Que é, por exemplo, quando o sujeito comprou um imóvel, né, caso mais comum, comprou um imóvel, e vem posteriormente a perder por uma sentença transitada em julgado, ele vai perder esse imóvel, ele já poderia, no curso daquela demanda, denunciar da lide o alienante imediato, quer dizer, quem lhe vendeu, né, aquele imóvel. Então vamos pensar assim, o que a ordem pode colocar? Eu comprei determinado imóvel, adquiri lá determinado imóvel, e ao adquirir aquele imóvel,
Posteriormente, um terceiro demanda contra a minha pessoa e eu vou vir a perder aquele imóvel. Então, eu denuncio da lide aquele que é o alienante imediato, aquele que me vendeu o imóvel. Outra hipótese clássica que também de intervenção de terceiros, que costuma cair confundindo com a denunciação da lide, é o chamamento ao processo. Gente, chamamento ao processo é caso comum, tá? E é fácil de identificar. Se cair para vocês lá chamamento ao processo, nós estamos falando diretamente de fiadores. Exemplo clássico, contrato de locação. Então, eu vou botar aqui para vocês, ó. Locação, fiador, devedor, solidário. Esse é um exemplo muito comum aí de estruturação de chamamento ao processo. Locação, fiador, devedor, solidário. Então, o que acontece? Vamos supor que o sujeito foi fiador num contrato de locação. Quem é o fiador? O fiador é o famoso ex-amigo, né? Então, o sujeito era amigo lá, prestou fiança, agora o devedor originário não pagou a conta e, portanto, se tornou aí o ex-amigo, né? Então, essa é a forma de constituição dele. Então, o credor, tá, quem tem o crédito, né, ele demanda contra o fiador, não contra o devedor originário, só contra o fiador, pois o fiador pode chamar ao processo o devedor originário para responder com ele, ali do lado, juntinho, porque a dívida é dele. Ou ainda, a ordem pode contar que tem um contrato de locação com 2 fiadores e foi demandado apenas um deles. Se apenas um dos fiadores é demandado, o fiador pode chamar ao processo o outro fiador, certo? Essa é a forma de chamamento ao processo. Também a gente pode dizer que é uma forma bem importante, né? Bem importante, e normalmente, quando costuma cair, ela vai cair denunciação da lide e chamamento ao processo, conjuntamente as duas formas. Como assim conjuntamente, né? Denunciação da lide e chamamento ao processo? Eles vão contar um caso, por exemplo, se é contrato de locação e tem fiança, eles vão contar um caso para você que usualmente você vai utilizar ou denunciação da lide ou o caso de chamamento ao processo. Então, só te liga, se eles contarem acidente de trânsito, caso de contrato de seguro, denunciação da lide. Se eles contarem lá um contrato de locação, aí é fiança, fiador, devedor originário, devedor solidário, o como ingressar mais alguém no polo passivo, chamamento ao processo. Como nós colocamos aqui, né? Exatamente como está colocado aqui para você, certo? A outra forma de intervenção de terceiros, ela já existia há muito tempo, né? Materialmente, só que não havia o procedimento, que é o incidente de desconsideração da PJ. Então, significaria incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele aqui é importante, tá? Pelo seguinte, ó, vamos só comentar ele um pouquinho antes. A desconsideração da personalidade jurídica, ela existe há muito tempo. O que o Código fez? O Código de Processo Civil. Ele apenas deu a cadeia procedimental. Ele estabeleceu o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica. Foi isso que ele fez. Então, o que fez diretamente aí o ambiente do incidente? Se criou um incidente no Código dizendo, olha, se eu estou demandando contra uma pessoa jurídica e eu verifico confusão patrimonial, infração à lei, contrato social, estatuto, abuso de personalidade daquela pessoa jurídica por parte, por exemplo, do sócio pessoa física, eu faço um incidente para buscar o patrimônio da pessoa física do sócio. Então, eu estou cobrando uma pessoa jurídica, ela não tem nada de patrimônio. E aí, dentro disso, eu desconsidero a pessoa jurídica e, por meio de um incidente, eu cito o sócio, a pessoa física, para que, então, ele integre aquele processo e venha responder com o seu patrimônio. Isso é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser direto, ou seja, eu desconsidero a pessoa jurídica e chego na pessoa física, ou ele pode ser também inverso. Como assim inverso? Eu
desconsidero a pessoa física e chego no patrimônio da pessoa jurídica. Então, esse incidente de desconsideração, o que eles vão contar propriamente aí para você, né? Provavelmente assim, ó, dívida, vou botar aqui em azul, né? Dívida da pessoa jurídica, ocultação de patrimônio, provavelmente a questão ela vai vir nesse sentido, né? Por que eu gosto de colocar assim, então, dívida da pessoa jurídica ou dívida do sócio para chegar na pessoa jurídica e ocultação de patrimônio? Por que eu gosto de colocar isso, né? Como esse quadro que vocês estão vendo? Porque não adianta ficar apenas lendo o código, porque na hora da prova, o que vai ser cobrado para você são questões que são pontuais a partir de casos concretos. É isso que costuma cair. Tanto que você vai enfrentar lá na véspera da prova, ou melhor, na prova, né, você vai enfrentar, e agora na véspera falando, você vai enfrentar questões lá extremamente complexas, longas, né? E a partir dessas questões longas, isso até é maçante, você vai lendo casos concretos, são 80 casos concretos que você vai lendo. É por isso sempre lembrar do azulzinho aí do lado, né? Dizendo, contrato de locação fiador, chamamento ao processo, seguro, evicção, denunciação da lide. O caso do sublocatário, assistência litisconsorcial. Isso cai muito na hora da prova. E aí o caso de desconsideração da personalidade jurídica, uma dívida da pessoa jurídica. Caso clássico aí para ser colocado para você. E depois, por fim, uma expressão aí um pouco estranha que alguns não entendem, né? Amicus curiae, o amigo da corte, o amigo do julgador, né? Significa que em casos, seja no primeiro grau, no segundo grau ou nos tribunais superiores, quando você tem um caso que vai ser julgado e tem uma repercussão social, um impacto social, uma especificidade, tipo uma especificidade técnica, né, para ser julgado, o juiz pode admitir de ofício, ou a requerimento das partes, ou do próprio terceiro que quer entrar no processo, admitir que este terceiro participe do processo. Para quê? Para emitir, por exemplo, e aí vai depender os poderes que eles estão definidos, para emitir, por exemplo, um memorial, uma participação, uma manifestação sobre o que ele entende daquele caso. Casos técnicos ou que tem repercussão social, dar exemplos aqui, a instalação de antena de celular em zonas urbanas. Pode ser que eu tenha lá uma parte, uma pessoa física contra uma operadora, dizendo, olha, instalou do lado da minha casa. Aí vem um instituto científico, ou um cientista, ou uma associação, dizendo, olha, o que ela pensa. Ela não vem diretamente para auxiliar autor e réu. Ela vem no intuito de dar a explicação, dar a fundamentação para aquele caso. O que aquela associação, aquela pessoa física entende sobre aquele caso. Então, aqui, nós vamos colocar repercussão social. Casos que geram uma repercussão social ou uma relevância ou uma especificidade. São casos com especificidade técnica, por exemplo. Isso é um exemplo aí típico de amicus curiae. O amicus curiae tem mais um ponto que é interessante. Por quê? Olha só, vamos dar uma boa olhada nisso, porque aí a gente já estuda também não somente o caso do amicus curiae, mas já vai um pouquinho aí, já avança, né, para casos, por exemplo, do agravo de instrumento. Quer ver um ponto importante aqui, que tem que ficar ligado? Nós falamos, então, do amicus curiae, né? Aqueles casos que têm repercussão social e tal. O amicus curiae está definido no artigo 138 do Código de Processo Civil. Só que eu gostaria que vocês analisassem o artigo 1015, que é o artigo do agravo de instrumento, e fizesse essa comparação, já estudando também agravo de instrumento. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, eu vou compartilhar agora aqui o artigo 1015 para vocês, tá? Está dando para... agora deu. Para pesquisar aqui, ó. Olha o que diz o artigo 1015, ó. Cabe agravo de instrumento condições interlocutórias que versarem sobre.
tutela provisória, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidentes, consideração da personalidade jurídica. E aí, veja, nós estamos falando de uma intervenção de terceiros, que aqui cabe agravo do instrumento, né? Tutela provisória, sabe? Tutela antecipada, tutela da evidência, tutela cautelar, pode chamar assim. Mérito do processo, quando o juiz julga parcialmente um dos pedidos. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem, aqui serve tanto para arbitragem quanto para decisões sobre competência, naquilo que quem acompanhou as aulas aí lembra disso. O STF entende que ou melhor, o STJ entende que este rol aqui é de taxatividade mitigada. Significa dizer que ele é taxativo, vale o que está escrito, mas eu admito uma interpretação extensiva. E aí, aqui no 3, está escrito arbitragem e vale também para competência. Te liga nisso que pode cair nessa questão. Mas o que eu estou falando aqui? Olha só, quando o juiz admite ou não admite intervenção de terceiros, caberia agravo do instrumento. Como eu sei isso? Eu sei isso a partir do seguinte sentido, olha só. O artigo 1015 vem e diz: cabe agravo do instrumento contra decisões executórias que versarem sobre, né? Aí, nesse mesmo artigo 1015, diz aqui, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então, caberia agravo do instrumento contra admitir ou não admitir a intervenção de terceiros. Beleza. Aí eu fico pensando o seguinte, tá certo. Então, quer dizer que se for admitido aqui o amicus curiae, ou não admitido amicus curiae, caberia agravo do instrumento. Por quê? Porque o código diz admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, caberia agravo do instrumento. Só que não. Por que só que não? Porque, na verdade, se eu analisar o artigo do amicus curiae, ele é específico dizendo que, neste caso, não cabe recurso. Vamos dar uma olhada aí? Olha só. Aqui, então, admissão e inadmissão de intervenção de terceiros. Vamos lá para o artigo 138. O que fala esse artigo 138? O artigo 138 aqui, gente, é o artigo do amicus curiae. Ele diz assim, o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria e a especificidade do termo objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício a que emenda as partes, para quem pretenda manifestar-se. O que está colocando aqui? O artigo 138 ele é claro, específico ao dizer que é por decisão irrecorrível. Então, olha só, vamos lá na tela. Cabe agravo do instrumento contra a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, salvo esse caso específico aqui, né? Salvo esse caso específico do amicus curiae. Porque o amicus curiae, o artigo 138, ele não admite a hipótese de intervenção de terceiros. Então, te liga nisso, que isso é um ponto importante que pode também ser cobrado para você na hora da prova. Pessoal, a gente tratou aqui gotas de processo. Falamos de contestação, preliminares, falamos de agravo do instrumento e falamos de intervenção de terceiros. Matérias que eu considero importantíssimas para a tua prova, que podem cair, pode questionar você lá na hora da prova. Fica muito ligado nessas matérias, continue estudando até o final, fazendo leitura de código, realizando questões. Saiba que o treinamento ele vai te conduzir à aprovação, certo? O momento é agora. Continue com a gente. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.